No mundo das celebridades, o casamento nem sempre é até que a morte os separe. Para alguns artistas, subir ao altar virou quase uma rotina e assinar o divórcio também. No Brasil, existe um ranking dos artistas que mais casaram e se separaram. A atriz Suzana Vieira e o jogador Ronaldo Fenômeno dividem o 4º lugar na lista. Eles casaram 4 vezes e separaram 3. O cantor Amado Batista ocupa o 3º lugar entre as celebridades que mais se separaram, juntamente com o empresário e ex-apresentador Roberto Justus. Os dois tiveram 4 casamentos fracassados e que chegaram atualmente com a 7ª esposa. Ele é o 2º artista brasileiro que mais se divorciou na história. A cantora Gretchen lidera o topo do ranking de divórcios. A musa da música e da televisão brasileira já subiu ao altar tantas vezes que seus casamentos recorrentes sempre acabam virando destaques na mídia. Em 2020, a rainha do rebolado trocou alianças pela 18ª vez. Gretchen oficializou a união com o músico Esdras de Souza. Se para alguns famosos o casamento é para sempre, para esses que mostramos aqui na reportagem, não é mesmo. Mas o que será que leva algumas celebridades a se divorciarem tantas vezes? Eu não arrisco outra vida de casado, melhor sozinho do que mal acompanhado. E isso, infelizmente, não tem acontecido só com famosos, não, mas também com casais comuns. Quantos são os casamentos que estão sendo destruídos? Fizeram uma pesquisa, e é importante você saber a respeito dessa pesquisa. O Brasil registrou o aumento de 4,9% nos divórcios. E, ao mesmo tempo, o número de casamentos recuou 3%. Olha só a que ponto chegamos. Pessoas desacreditadas na instituição família, no casamento. Você crê que o seu casamento pode mudar? Que a sua família pode se tornar uma família feliz? Ainda que tudo que está à sua volta, tudo que você está vendo, não favorece você ter esse pensamento, porque você está vendo um se divorciar, o outro brigar, você está vivendo um momento muito complicado no seu relacionamento, mas eu quero afirmar para você que tem jeito. Por isso, nesse dia 3 de abril, nós vamos ao pé da cruz. Pedir a Deus pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso casamento. Eu vou colocar agora uma história interessante, a história da Raquel. Preste atenção na história dela. A Raquel, ela foi para o evento Família ao Pé da Cruz no ano passado. E quando ela chegou no evento, ela chegou sozinha, mas crendo numa promessa. E essa promessa se cumpriu. Já deu início no dia do evento. Acompanhe só. Eu estou de volta aqui nesse lugar que foi onde marcou a minha vida. Eu não tinha referência de bons casamentos na minha família, mas esse era o meu sonho. E aqui eu vi a oportunidade de buscar sobre isso. E eu vim nesse propósito de ser abençoada por Deus nessa área da minha vida. Nós estamos aqui, ó Deus, para invocar o Teu nome, invocar a Tua palavra, a Tua promessa. O que nos move a esse lugar não é um show, não é a música, mas é uma promessa.
Eu trouxe o nome de todos os meus familiares, mas em especial eu pedi para Deus que Ele cumprisse aquela promessa na minha vida que fala que Ele faria o solitário habitar em família. Na época do evento eu tinha 27 anos e eu não havia estado em nenhum relacionamento. Então eu queria que Deus me abençoasse nesse aspecto da minha vida. Estamos aqui por uma fé inteligente, uma fé racional, não por religiosidade, mas por crença, por certeza de que aquilo que está escrito e aquilo que aconteceu tem impacto na nossa vida hoje. No dia do evento, eu estava bem aqui, quando o bispo entrou, e eu orei pedindo a Deus para que me desse resposta. Eu falei para Deus que eu queria um casamento abençoado, um homem de Deus, temente a Deus, mas até então eu não tinha ninguém. Como está escrito, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu não imaginava que a resposta viria tão rápido. No dia do evento eu reencontrei... Opa, vem aqui! Eu reencontrei o Daniel, que ele já foi da minha igreja muitos anos atrás, mas nesse evento a gente teve a oportunidade de se reencontrar. A palavra de Deus diz o seguinte: buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu creio que através da obediência vem a bênção. E a partir dali a gente começou a conversar, nós vimos que nós tínhamos o mesmo espírito, né? Sim, a mesma fé. Um temor a Deus, e tudo foi fluindo. Recentemente nós noivamos esse mês e vamos nos casar nesse ano de 2026. E se a gente não tivesse se disposto a vir no evento ao pé da cruz, talvez a gente não tivesse se reencontrado, né? Verdade, não teria sido abençoado. E neste mesmo cenário, esse ano, nós vamos estar aqui juntos, buscando pela nossa família e pelo nosso casamento. A Raquel creu na promessa que Deus faria o solitário viver em família. E foi exatamente isso que ela buscou no dia do evento, ao pé da cruz pedindo. E ela encontrou, graças a Deus, aí, essa pessoa que eu creio que no próximo evento ela já vai estar casada. Você que está sozinho, solitário, você que diz, olha, eu não tenho ninguém, até hoje eu não casei, não sou feliz, nunca fui feliz, meu casamento está à beira da separação, está por um fio para acabar. Quantas pessoas, ô pastor Sérgio, que acompanham o programa e elas dizem assim, quem dera se isso acontecesse comigo, quem dera se o meu casamento fosse transformado, se o meu marido mudasse, mas não se trata de sorte, se trata de atitude de fé, uma fé inteligente, na promessa de Deus, para que isso se torne realidade na sua vida. Pode acontecer e vai acontecer com todos aqueles que creem na palavra de Deus e manifestam a fé nas promessas de Deus. E pastor Rodrigo, está escrito, né, que Deus tem o sim em todas as suas promessas. Ou seja, Deus é o maior interessado em cumprir a palavra dele na sua vida, porque ele será visto na sua vida. Então se organize, se prepare, creia, prepare a sua família, porque ao pé da cruz você vai colocar todas as batalhas, guerras, lutas, e aquele que na cruz venceu a morte vai dar vitória para você também. Nesse dia 3 de abril, aqui em Santa Catarina, em todos os templos da Universal, nós estaremos diante dessa cruz clamando a Deus, trazendo a Ele, apresentando os nomes da família, fotos, quantas pessoas que vão chegar nesse lugar em busca da promessa de Deus. E você já tem que se preparar. Nós não vamos nos reunir para chorar ao pé da cruz, não. Nós vamos usar a nossa fé. Oh, meu Deus, está escrito na tua promessa. Às 9 horas da manhã, às 15 e às 18 horas, aqui na nossa Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Mas você pode entrar no nosso localizador, universal.org/localizar, e encontrar o Universal mais perto de você. E, inclusive, se você vai estar no estado de São Paulo, em São Paulo você pode procurar estar em um desses dois estádios. Aparecem as imagens aí do estádio do Pacaembu. Você pode chegar lá, entrar no localizador e se informar a respeito do horário, chegar cedo, como também no estádio do Itaquerão, o famoso Itaquerão. O evento vai acontecer nesses dois estádios simultaneamente
a oportunidade para você participar desse evento Família ao Pé da Cruz. Agora só depende de você. Você pode continuar ligando, o pastor Sérgio, inclusive, tem nome de pessoas que ele vai registrar para oração e nós vamos pedir a Deus em favor da sua vida. Faça isso como o Guilherme dos Santos, ele é de Forquilinha, ele pede aqui oração por vários entes queridos, cita aqui o nome deles. Também a Neuci, ela é de Araranguá, ao sul do estado, sofre com insônia. Temos também a participação da Eva David, de Florianópolis, está afastada, sem forças para retornar. Receba forças aí, Eva, e retorne e tome essa decisão. Você pode entrar em contato, o número aparece para você, a nossa central de atendimento está à sua inteira disposição. Você vai saber mais a respeito desse evento Família ao Pé da Cruz. Veja, meu Pai, toda esta multidão ligada neste propósito. Para esta multidão não foi em vão o que o Senhor fez lá na cruz. Nós estamos aqui, ó Deus, para invocar o Teu nome, Tua promessa. Em Ti serão benditas todas as famílias da terra. Será salvo tu e tua casa. Eu peço que o Senhor venha entrar agora, lá no mais fundo, e curar. O Senhor cura o enfermo. O Senhor também pode curar essa dor, em nome do Senhor Jesus. Você está vendo essa chuva? Eu não quero que ela para, não. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, cada gota d'água seja a gota do Espírito de Deus sobre o teu povo aqui agora. E se você ficasse 16 minutos sem respirar? Um caso que desafiou os médicos. O que parecia impossível aconteceu. Uma experiência real. Uma história que vai prender sua atenção. 16 minutos, de Adilson Silva. Já disponível nas melhores livrarias ou pelo arcacenter.com. Nada é mais grandioso, glorioso do que o reino de Deus. Se as pessoas tivessem, pastor Sérgio, uma ideia, uma noção a respeito do reino de Deus, elas não estariam tão apegadas, preocupadas, ansiosas em relação às coisas desse mundo. Nós não estamos dizendo que a pessoa ela vai abrir mão de tudo desse mundo. Não, ela tem os seus compromissos, tem os seus afazeres, tem responsabilidade. Mas quem tem olhos para o reino de Deus é diferente. A pessoa ela consegue contemplar essa glória, essa promessa que vai se cumprir. E o reino de Deus começa dentro dela. Imagina ela tendo a paz, a força, a presença de Deus 24 horas com ela. E o Senhor Jesus ensinou a prioridade. Ele disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, é prioridade. E, pastor Rodrigo, quantas são as pessoas que ingressaram numa igreja, numa denominação, mas não ingressaram ainda no reino de Deus. E por isso tem o vazio. Ou seja, o reino de Deus tem que ser inaugurado no interior desta pessoa. Nós vamos falar sobre isso nessa quarta e buscar o Espírito Santo. O reino de Deus não tem aparência visível, mas ele pode estar dentro de você. Se você quer isso, olha, pastor, eu já entrei em uma igreja, já entrei em uma religião, já entrei em muitos lugares, mas eu nunca busquei de fato em primeiro lugar o reino de Deus. Eu tenho buscado tantas coisas e eu me canso. Às vezes você chega ao ponto de dizer assim, por que eu nasci? A que ponto você chegou? Mas graças a Deus você está acompanhando esse programa porque é Deus despertando a sua fé.
Nessa quarta-feira estaremos falando e fazendo esse estudo sobre o reino de Deus em todos os templos da Universal. Muitos falam sobre fé, milagres e bênçãos, mas poucos entendem o que Jesus mais falou: o reino de Deus. O reino de Deus é assim. O que é esse reino? Onde ele está? E o mais importante, quem realmente faz parte dele? É o que você entenderá em um estudo revelador. A partir desta quarta-feira, 18 de março, o estudo sobre o reino de Deus. Em todos os templos da Igreja Universal. Encontre o mais próximo pelo localizador universal.org/localizar. Daqui a pouco nós vamos falar com Deus, vamos orar, pedir a Deus em seu favor. Você pode seguir ligando através desse número que aparece abaixo, nossa central de atendimento. Inclusive, o pastor Sérgio já tem nomes de pessoas que estão entrando em contato. Faça como a Nilza, né? A Nilza de Florianópolis, ela entrou em contato com a central de atendimento e ela cita aqui filho nos vícios. A Maria de São José também pedindo aqui pela sua família, o Evandro de Itajaí também pela família e temos o Adilson de Blumenau, oração aqui por Bruna e família. Entre em contato. Nossa equipe está pronta para lhe atender, lhe orientar e daqui a pouquinho, então, a oração em seu favor. Daqui a pouco, essa oração vai ser realizada pelo nosso amigo de fé, o bispo Sérgio Mota. Ele vai agora, nesse momento, falar a respeito dessa oração. Em seguida, você vai acompanhar uma história. Veja só. Graças a Deus que nos dá forças para viver e vencer. Nós estamos aqui, pastor, prontos e é só o Senhor chamar que nós estaremos orando. Agora eu quero pedir a você, telespectador, você que está aí nos assistindo, você que é mãe, tem um filho na toxicodependência, você que está com seu casamento dilacerado, sabe, se só se fala em separação, talvez você se encontre já separado na sua vida matrimonial. Nós estaremos pedindo a Deus que venha tocar na sua vida, no seu lar, que Deus venha visitar os hospitais. Vamos fazer uma oração de fé. Então, por isso, prepare o seu coração, prepare o copo com água. Eu volto, pastor, orando por todos os catarinenses, fazendo aquela súplica, porque a mão do nosso Deus não está encolhida para que não possa salvar a todos que nos assistem. Eu vi as amantes do meu pai indo na porta de casa e aquilo me revoltava. E o que eu mais abominava naquilo, eu acabei me tornando também amante de uma pessoa. E nessa busca de ajudar a minha mãe, de dar uma qualidade de vida melhor para minha família, porque meu pai tinha nos abandonado, eu fui trabalhar numa empresa, né? Onde eu fui assediada pelo meu patrão. Ao primeiro momento eu pensei em sair, porque não é aquilo que a gente quer, né? Até que um dia, pela carência, talvez pela falta do meu pai, pela falta de ter uma família exemplar, né? Porque quando os meus pais eram casados, eu via amantes ir no portão da minha casa, eu via a briga dos meus pais. Então, nesse momento, quando eu resolvi ceder às investidas do meu patrão, eu vi mais como uma carência de algo que eu não tinha em casa. Meu pai saiu de casa por conta de uma amante e eu acabei virando amante. Então eu comecei a ver que aquilo não estava certo. Fora tudo isso que aconteceu, no primeiro momento, quando eu comecei a me relacionar com essa pessoa, era tudo muito lindo, né? Tudo muito maravilhoso, porque ele me proporcionava aquilo que eu precisava, que era carinho, que era amor, que era atenção, né? Me proporcionava, eu tinha um emprego onde eu conseguia suprir a necessidade da minha família, onde eu não deixava faltar nada. Porém, com o tempo, começou a vir os ciúmes, começaram a vir as desconfianças, porque talvez por ele estar naquele papel de estar traindo, ele achava que eu poderia fazer o mesmo com ele. Então, quando eu resolvi sair dessa situação, porque era uma situação que para mim já não cabia mais, já não dava mais, ele me ameaçou. E ele dizia, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém.
E quando eu resolvi terminar e falar, eu não quero mais, para mim não dá, eu nem sabia que ele tinha arma, então foi quando ele mostrou a arma para mim, apontou a arma para mim e falou, se você me deixar eu te mato. Então eu continuei por um bom tempo com esse relacionamento, até que um dia, ele numa crise de ciúmes, ele me deu um tapa. Fui para casa e aí foi onde eu comecei a refletir em toda a minha vida, o que estava acontecendo na minha vida. E aí eu não voltei mais para trabalhar. Nisso que eu não voltei mais para trabalhar, ele começou a mandar pessoas ir atrás de mim. Quando eu ia sair para algum lugar, eu geralmente pedia para os meus irmãos ou alguém ir, né, até as esquinas e ver se não tinha ninguém que conhecesse esperando. Falei, bom, agora eu vou aproveitar a minha vida, nisso eu já estava com 20 anos. Eu falei, eu vou aproveitar a minha vida, eu vou sair, eu vou me divertir. Eu avistei um rapaz, né, que eu falei, eu vou casar com esse rapaz. Quando eu vi ele, eu falei, eu vou casar com ele. Quando eu olhei pro sorriso dele, eu me apaixonei, acho que no primeiro momento. Nós começamos a namorar, foi tudo muito maravilhoso. Passaram-se uns 2 anos, mais ou menos, a gente estava super feliz. Mas com um tempo depois veio a decepção. E aí acho que essa foi a maior decepção que eu tive na vida. Porque eu tinha colocado toda aquela insegurança nesse relacionamento, né? Eu tinha colocado tudo nas mãos dele. E veio a decepção, porque aí eu descobri traição, eu descobri que ele estava envolvido com drogas, né? E meu chão caiu. Por amá-lo, eu acabei voltando. E aí a gente continuou um bom tempo, mas aí um tempo depois eu descobri novamente que ele estava fazendo tudo errado de novo. E aí foi quando eu recebi o convite da minha irmã e do meu cunhado, que já estavam na Igreja Universal, e eu fui. E aí eu cheguei lá de coração aberto, porque eu falei para Deus, eu não tenho mais para onde correr. Se o Senhor realmente existe, o Senhor tem que fazer alguma coisa por mim. E foi quando eu depositei todas as minhas forças. Tudo que o pastor falava, eu fazia. E eu queria principalmente ter uma mudança dentro de mim. Era isso que eu estava procurando, que eu buscava em pessoas, né? Porque eu ouvia o testemunho de outras pessoas. Então eu pensava, se o Espírito Santo fez na vida dessas pessoas, por que ele não vai fazer na minha? A confiança que eu tinha em coisas e pessoas, eu depositei em Deus. Eu entreguei a minha vida a Deus. Até que numa quarta-feira, eu fui para a igreja e eu estava decidida, disposta a pedir com todas as minhas forças que o Espírito Santo viesse sobre mim. Eu estava buscando e aí eu tive a nítida certeza de que o Espírito Santo tinha vindo em mim. Tudo que havia dentro de mim de vazio, de frustrações, de medo, de dúvida, sumiram. Eu saí da frente daquele altar uma nova pessoa. Eu saí com uma alegria dentro da minha alma que não dá nem para descrever, que é só a pessoa tendo essa experiência com o Espírito Santo. Eu consegui, né, dali para frente, perdoar o meu pai, que era uma coisa que eu tinha mágoa dele. Eu consegui perdoar meu pai. Eu consegui ter uma vida com mais leveza, né? Aquele peso que eu sentia do meu passado, aquilo tudo sumiu. E aí eu pensava dali para frente, né? O que ia ser dali para frente? A minha prioridade é o Espírito Santo. Eu percebi com essa caminhada que não adianta a gente lutar com as forças dos nossos próprios braços. Porque eu fiz isso. Eu era uma pessoa considerada forte. Eu era uma pessoa considerada batalhadora. Mas do que adiantava tudo isso se eu não tinha o Espírito Santo? E quando eu não tinha o Espírito Santo, é o que eu disse. Eu depositei todas as minhas forças em coisas e pessoas e não adiantou. Então, para você que está assistindo esse testemunho, eu digo para que você não desista, mas que para você tenha uma saída, que é o Espírito Santo.
Nesse momento, nós vamos nos preparar para a oração. Prepara um copo com água. Nós vamos pedir a Deus, falar com Ele. Eu tenho certeza que através dessa oração, você vai receber a força que você precisa para você tomar uma decisão, fazer aquilo que é o correto, que você precise, de repente você está sem forças. Nós vamos, nesse momento, falar com Deus. Chegou o momento tão esperado e aguardado por todos, é o momento da oração. Eu quero falar com Deus em seu favor. E eu tenho certeza que você já preparou o seu copo com água e agora é a súplica a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no santíssimo, poderoso nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos. Nós intercedemos, meu Pai, a Ti, em favor de tantas e tantas pessoas que sofrem. Estenda, meu Deus, as Tuas mãos poderosas, alcança, meu Pai, aqueles que sofrem, alcança, meu Deus, aqueles que padecem, dá-te pressa em socorrê-los, dá-te pressa, meu Pai, em abençoá-los. Que a Tua mão se estenda, meu Deus, para trazer, meu Pai, o milagre, para trazer, meu Deus, a resposta a esta pessoa que está hospitalizada, doente, meu Pai. Que ela seja curada agora em nome de Jesus Cristo. Vem depressa, meu Deus, atuar na vida conjugal. Tirar todo o espírito de desunião, de separação. Abençoa, meu Pai, o relacionamento do marido, da mulher, dos pais e filhos, avô, netos, meu Pai. Que haja harmonia nos lares, que as portas do emprego se abram, meu Pai, para essa família. Que haja, meu Pai, vida e vida abundante em todos os aspectos, meu Pai, emocional, espiritual. Meu Deus, que haja prosperidade no pão nosso de cada dia, que não falte, meu Senhor, na mesa dos teus filhinhos. Eu entrego, meu Deus, a toda Santa Catarina nas tuas mãos, em nome de Jesus. Você que crê, diga graças a Deus. Beba desta água agora, receba forças para viver e forças para vencer. Procure a Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima da sua casa. Seja feliz, seja abençoado. É com o senhor, pastor. Graças a Deus, eu creio, pastor Sérgio, que tudo que essa pessoa, ela ouviu, ela viu durante o programa, foi Deus mostrando para ela. Tem jeito, tem saída. Nada está perdido. Mas para que isso mude, ela deve fazer o que essas pessoas fizeram. Elas buscaram colocar o Deus em primeiro lugar. Quanto mais rápido você agir a sua fé, buscar a Deus, mais rápido Deus vai transformar a sua vida. Há quanto tempo você acompanha a nossa programação? Há quanto tempo você vem planejando, eu vou e adia? Mude isso. Busque a Deus o quanto antes, você vai encontrar, Ele vai transformar a sua vida e, consequentemente, a sua família também. Bem, nós ficamos por aqui com a nossa participação, mas se você quiser ir a uma Igreja Universal do Reino de Deus, aqui em Florianópolis, nós temos a Catedral, que aparece o endereço abaixo, mas temos o localizador também. universal.org/localizar para você encontrar o Universal mais perto de você. Se você vai estar em São Paulo, então vá ao Templo de Salomão, nessa quarta-feira, especialmente às 20 horas. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Você é o nosso convidado todo especial. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo encontro.